Toda família tem seus desafios e particularidades. Agora imagine ter 2 esposas, 2 concubinas, 12 filhos homens e 1 filha mulher. Essa era a família de Jacó, ou melhor, Israel. Por meio dessa família, Deus prometeu abençoar todos os povos da terra. Para Jacó deve ter sido difícil continuar crendo nessa promessa depois que José, seu filho mais amado, foi dado como morto. Aos olhos naturais, isso não seria bênção, mas maldição. Aos olhos de Deus, que pode transformar todo o mal em bem, a história é outra. Este é o podcast Bible Plus. E você está ouvindo o 6º episódio de Gênesis. José do Egito. No episódio anterior, você conheceu José, chamado pelos irmãos de Sonhador. Lembra que José sonhou, alegoricamente, por 2 vezes que seus irmãos iriam se curvar diante dele? Se você ainda não ouviu, volte lá e escute para ficar por dentro do que aconteceu. O ódio e a inveja dos irmãos por José eram tão grandes que eles o venderam como escravo. Agora, você vai acompanhar a jornada de José desde que chegou ao Egito, até se tornar um dos homens mais poderosos daquela nação. Assim que chegou ao Egito, José foi colocado à venda. Afinal de contas, escravos eram considerados mercadorias. José era jovem, forte, sadio, de boa aparência e sem vícios, como anunciava o mercador. Primeira venda! Rapaz em perfeitas condições para o trabalho, oportunidade única! Quem vai querer? Qual é o preço? José foi vendido para um homem rico chamado Potifar, que era comandante da guarda do faraó. José foi levado para a casa de seu senhor egípcio e começou a trabalhar para ele. Deus estava com José e o abençoava em tudo o que fazia. Potifar logo percebeu isso e disse: Desde que chegou, o seu Deus tem me abençoado em todas as coisas por amor a você, José. Onde você coloca a mão, prospera. Por isso, quero que seja o mordomo da minha casa. Sim, senhor. Será uma honra. Potifar confiou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser o pão que comia. José passou a administrar todos os seus bens. Até que a esposa de Potifar reparou como José era bonito e atraente e ficou interessada. Sem nenhum pudor, ela se aproximou dele e fez o convite. Venha se deitar comigo, José. Não posso fazer isso. A senhora é casada e o seu marido confia em mim. Pois então, já que você toma conta de tudo que é dele, por que não cuida de mim também? O senhor Potifar me deu autoridade nessa casa e deixou à minha disposição o que eu quisesse, menos a senhora. Deixa de ser bobo, José. Ele não vai saber de nada. Será um segredinho só nosso. O meu Deus vai saber. Como eu poderia trair a confiança de meu senhor e pecar contra Deus? José recusou a investida da esposa de Potifar, mas ela não desistiu. Todos os dias ela falava com José e se insinuava, mas ele não lhe dava ouvidos. Até que surgiu a ocasião perfeita para ela agir sem reservas. Ao ver que estava a sós com José, partiu para cima dele e o agarrou, tentando tirar sua roupa. Vamos, José. Venha se deitar comigo. Eu sei que você vai gostar. Por favor, senhora, me solta. Não tem mais ninguém em casa, só nós 2. Os guardas estão lá fora. Larga minha roupa. Por que você resiste tanto? Não me acha bonita? José sabia que se ficasse ali por mais um segundo, talvez não resistisse. Mais do que depressa, ele se desvencilhou dela e saiu correndo, fugindo da tentação. Mas que raiva! Quem ele pensa que é para me rejeitar assim?
A esposa de Potifar ficou indignada. Foi então que ela percebeu que tinha nas mãos a roupa de José, que ele havia deixado para trás na pressa de ir embora. Era o que ela precisava para se vingar. Socorro! Alguém me ajuda! A mulher começou a gritar e fez um escândalo para atrair a atenção dos guardas, que estavam do lado de fora da casa. Ela fingiu estar desnorteada e mentiu que tinha sido atacada por José. Quando seu marido chegou, ela repetiu a mentira de maneira descarada. Aquele escravo que você colocou dentro da nossa casa me agarrou e tentou me violentar. Foi horrível, Potifar. Nunca me senti tão humilhada. Não é possível. José, tem certeza? E eu ia me enganar com uma coisa dessa? Olha aqui as roupas dele. Eu gritei desesperada, pedindo socorro. Aí ele se assustou e saiu correndo. Envenenado pela esposa, Potifar ficou furioso e chamou José. Eu confiei em você, José. Nunca imaginei que seria traído dessa maneira. Não há relatos de que José tenha revelado a verdade para se defender. Como dono de José, Potifar poderia castigá-lo como quisesse, inclusive mandá-lo para a prisão. E foi o que ele fez. José foi levado acorrentado para o cárcere e lançado numa cela, onde ficavam os prisioneiros do rei. Potifar poderia ter confinado José junto com os presos perigosos. Com certeza, a vida dele seria bem mais difícil por lá. Mas não. Ele escolheu deixar José no lugar mais tranquilo e privilegiado. Será que, no fundo, Potifar acreditava que José era inocente? Possivelmente. Precisou prendê-lo para não ficar desmoralizado diante das acusações da esposa, pois se julgasse que José tinha mesmo atacado sua mulher, não teria lhe dado regalias na prisão. Independente disso, o fato é que José foi preso injustamente. Deus, porém, estava com ele e lhe favoreceu mesmo naquele lugar. Em pouco tempo, José conquistou a confiança do carcereiro. Você é um exemplo para os outros presos, José. Não se mete em confusão, é honesto, trabalhador, disciplinado. Quero que me ajude a cuidar de tudo por aqui. Logo, o carcereiro não precisava mais se preocupar com nada. José passou a administrar a prisão com zelo e o Senhor o fazia prosperar em tudo. Tempos depois, o copeiro do rei cometeu um erro gravíssimo. A tradição oral judaica afirma que o faraó encontrou uma mosca no vinho servido pelo copeiro-chefe e ficou tão contrariado que mandou prendê-lo. Da mesma forma, segundo a tradição, o padeiro real foi preso porque havia uma farpa de madeira no pão do faraó. Quando chegaram na prisão, José ficou responsável pelos dois. Passado algum tempo, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho na mesma noite. No dia seguinte, José percebeu que os dois estavam aflitos e perguntou: Vocês parecem tristes, preocupados? Aconteceu alguma coisa? Tivemos um sonho muito estranho. E a gente não sabe o que eles significam. Ora, por acaso a interpretação dos sonhos não pertence a Deus? Contem o que sonharam. O primeiro a contar foi o copeiro. Eu sonhei que estava diante de uma videira que tinha 3 ramos. Assim que ela brotou, as flores apareceram e os seus cachos davam uvas maduras. O copo do faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo do rei. Depois de ouvir o sonho, José disse: A interpretação é a seguinte: os 3 ramos são 3 dias. Em 3 dias, Faraó mandará soltá-lo e você voltará a servir o rei como fazia antes. E quando isso acontecer, por favor, lembre-se de mim. Peço que fale ao rei a meu favor para ele me colocar em liberdade. Fui tirado à força de minha terra e não fiz nada de errado aqui no Egito para merecer essa prisão. Ao ver que a interpretação do sonho do copeiro tinha sido boa, o padeiro ficou animado e também quis contar seu sonho para José. Eu vi 3 cestos de pães brancos empilhados sobre a minha cabeça. No cesto mais alto, havia todas as delícias que eu costumava fazer para o rei comer. Mas as aves vinham e comiam tudo. O que isso significa, José?
A interpretação do seu sonho é a seguinte: os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias, o faraó mandará cortar sua cabeça. Seu corpo será pendurado num poste de madeira e as aves comerão sua carne. Com certeza, o padeiro não gostou nem um pouco do que José disse. 3 dias depois, no entanto, o rei deu um banquete a todos os oficiais e servos do palácio para comemorar seu aniversário. Ele mandou trazer o copeiro e o padeiro da prisão e, no meio da festa, declarou que perdoava o copeiro e condenou à morte o padeiro, exatamente como José havia dito. Assim, o copeiro foi restituído ao seu antigo cargo e voltou a servir o faraó. O copeiro, porém, não se lembrou de José, que continuou esquecido por mais 2 anos. Até que um dia, Faraó teve um sonho perturbador. Ele mandou chamar todos os magos e sábios do Egito para interpretar seu sonho, mas nenhum deles conseguia entender o significado. Foi então que o copeiro-chefe disse ao rei: Quando eu e o padeiro estávamos presos, também tivemos um sonho muito estranho na mesma noite. E lá na prisão, havia um jovem que ajudava o carcereiro. Contamos nossos sonhos para o rapaz e ele explicou exatamente o que eles queriam dizer. Do jeito que ele falou, aconteceu. Eu voltei a trabalhar para o soberano e o padeiro foi executado. Na mesma hora, o rei mandou chamar José. José, vamos! Precisamos arrumar você para encontrar com o rei. Eu vou me encontrar com o rei? Isso mesmo. O faraó quer te ver e você não pode se apresentar diante dele desse jeito. Venha, rápido! Os egípcios eram diferentes de todos os outros povos do deserto. Eles raspavam a cabeça e a barba com medo de piolhos e para aliviar o calor. Por isso, José se barbeou. Cortaram seu cabelo bem curtinho. E ele trocou de roupa. Provavelmente, José vestiu uma túnica de linho de cor branca, como era costume dos egípcios. Muito diferente das roupas escuras, de tecidos rústicos e pesados que sua família usava. E então, José foi levado ao suntuoso palácio do faraó. Ao entrar na sala do trono, José se deparou com um ambiente de luxo e riqueza como nunca tinha visto. Havia no lugar estátuas do próprio rei, que era considerado um deus pelos egípcios, e estátuas de outros deuses e deusas. As paredes eram decoradas com relevos e pinturas que retratavam as vitórias militares do faraó e os momentos mais importantes do reino. Os móveis e objetos eram feitos de ouro e pedras preciosas. Imagine o que devia estar passando na cabeça de José naquele momento. 13 anos já haviam se passado desde que seus irmãos o jogaram num poço. A lembrança daquele dia ainda estava viva. Me tirem daqui! Parem com essa brincadeira! Socorro! Segundo a tradição oral judaica, aquele poço não tinha água, mas estava cheio de cobras e escorpiões. José escapou da morte por pouco ao ser vendido como escravo. Ele foi privado do amor do pai, levado para longe da família, perdeu os privilégios de filho predileto, o conforto de sua casa para ser humilhado, escravizado e preso injustamente. Deixou sua terra na adolescência, aos 17 anos, e agora era um homem feito aos 30 anos de idade. Depois de todo esse tempo, ali estava José, se dirigindo ao rei de uma das nações mais poderosas da época. E ao se aproximar dele, disse: Mandou me chamar, soberano? Sim, tive um sonho e não há em todo o Egito quem possa interpretá-lo. Mas soube que você tem esse poder. Isso não está em mim, senhor, mas o meu Deus dará ao rei a resposta que precisa. E então, o rei lhe contou os sonhos que o atormentavam. No meu sonho, eu estava de pé, na margem do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Em seguida, outras 7 vacas saíram do rio, mas elas eram feias e magras. Em toda a minha vida, nunca vi vacas tão horríveis. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Mas, mesmo depois de terem devorado as outras,
Elas continuavam com a aparência disforme de antes. Então eu acordei. Enquanto o faraó falava, José o ouvia atentamente. E o rei continuou o relato. Voltei a dormir e, dessa vez, sonhei que 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Contei esses sonhos aos adivinhos, mas eles não foram capazes de explicá-los. José prontamente respondeu. O sonho do rei é um só. Deus revelou a Faraó o que vai acontecer. As 7 vacas gordas e as 7 espigas boas representam 7 anos. As 7 vacas magras e feias e as 7 espigas secas e queimadas simbolizam 7 anos de escassez. Nos próximos 7 anos haverá grande abundância por todo o Egito. Mas, depois disso, virão 7 anos de fome que consumirá a terra. Ninguém se lembrará da fartura dos anos anteriores, de tão graves e devastadores que serão os anos sem alimento. E por que foram 2 sonhos? A repetição indica que essas coisas já foram determinadas por Deus e não vai demorar para que se realizem. O faraó deve escolher um homem prudente e sábio para comandar o Egito e colocar administradores para ajudá-lo nessa tarefa. Durante os 7 anos de fartura, separem e guardem a 5ª parte de todas as colheitas para o mantimento das cidades nos 7 anos de seca. Assim, a terra não será devastada pela fome. O conselho de José agradou o faraó e os seus oficiais. E o faraó então disse a ele: Como Deus lhe mostrou todas essas coisas, não há nenhum homem mais prudente e sábio do que você, José. Você administrará o meu reino e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Faraó então tirou o anel de sinete de seu dedo e o colocou no dedo de José. Nos tempos antigos, esse anel tinha o selo real, que funcionava como a assinatura do rei e servia para carimbar cartas e documentos oficiais. E ele o deu a José, declarando: A partir de agora, eu te coloco como autoridade sobre toda a terra do Egito. O rei mandou preparar roupas da realeza para José, feitas do linho mais fino, e pôs em seu pescoço um colar de ouro. Em seguida, fez José subir em sua 2ª carruagem, decorada com ouro e pedras preciosas, e seus oficiais iam à frente, anunciando com grande pompa a passagem do governador escolhido pelo rei. José recebeu do faraó um nome egípcio, Zafenate-Paneia. Segundo a tradição judaica, o significado desse nome seria aquele que explica as coisas ocultas. O dicionário Strong, que é uma fonte confiável dos estudos bíblicos por sua vez, traduz esse nome como Deus fala e ele vive. Faraó também deu a José uma esposa. A moça se chamava Azenate e era filha do sacerdote Potífera. Os sacerdotes eram considerados nobres no Egito, o que demonstra o grande apreço do rei por José. Os egípcios eram muito supersticiosos e cultuavam vários deuses, ao contrário de José, que adorava um único Deus, invisível. Imagine como deve ter sido difícil para o casal. Um Deus que não se pode tocar? Eu não entendo, José. Você consegue tocar o meu amor por você? Não, claro que não, mas... Mas você sabe que ele existe, não sabe? Sim, com certeza. Eu sei que o seu Deus é poderoso. Afinal, ele te revelou os sonhos do rei. Mas como ele pode cuidar de tudo e estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Quer ver uma coisa? Vamos lá fora comigo. Agora? Mas já anoiteceu. Uma das crenças dos egípcios era que o sol, chamado por eles de Deus Ra, viajava pelo submundo durante a noite, enfrentando monstros e demônios. Eles acreditavam que se Ra não os vencesse, o dia não renasceria e o Egito seria mergulhado em trevas eternas. Por isso, eles não saíam de casa à noite, pois estavam desprotegidos, já que o Deus Sol tinha ido para outro lugar.
Logo depois de seu casamento, José percorreu todo o Egito. Os 7 anos que se seguiram foram de grande fartura. José reuniu mantimentos em abundância, de tudo o que era colhido nos campos e estocava nas cidades. Ele conseguiu armazenar um número incontável de cereais, muito além da medida. Eram tantos que pareciam os grãos de areia do mar, a ponto de José desistir de pesá-los. Antes de chegarem os tempos de seca, porém, José e Asenate tiveram 2 filhos. O primeiro foi chamado de Manassés, que significa me fez esquecer. José justificou o motivo de ter dado esse nome ao primogênito. Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e da casa de meu pai. O segundo filho, José chamou de Efraim, que significa frutífero, e explicou: Deus me fez próspero na terra onde passei por muitas aflições. José havia deixado para trás a profunda dor e a tristeza de ter sido traído pelos próprios irmãos. Ele estava pronto para começar uma nova vida ao lado da esposa e dos filhos. Tudo indica que Asenate abandonou seus deuses e se voltou para o Deus de seu marido, pois José deu nomes hebraicos para os meninos e eles foram criados em sua fé. Nos 7 anos de prosperidade, José trabalhou diligentemente e não desperdiçou nada, nem tempo, nem recursos, e fez tudo de acordo com o que Deus havia revelado em sonho a Faraó. Até que começaram os anos de escassez. Havia fome em todas as nações do mundo, mas em todo o Egito havia pão. Os povos chegavam ao Egito, vindos de toda a parte, em busca de alimento. José abria os celeiros e vendia cereais para todos os que o procuravam. Longe dali, em Canaã, a fome também atingiu o acampamento de Jacó, pai de José. Os 10 filhos de Jacó, então, seguiram viagem. Só ficou Benjamim, que na época em que José foi vendido pelos irmãos ainda era bebê. Depois de ter perdido José, Jacó se apegou a Benjamim e tinha medo de que alguma coisa de ruim lhe acontecesse, por isso não o deixou ir. Os irmãos percorreram o mesmo caminho em que José andou ao ser levado amarrado como escravo tantos anos antes. Foram dias no deserto até que eles chegaram no Egito. Assim que entraram na cidade, se juntaram a uma fila de pessoas que aguardavam para serem atendidas pelo governador, até que a vez deles chegou. E quando se viram diante do único homem que poderia livrá-los da fome, os filhos de Jacó se prostraram. Ao ver os irmãos, José os recebeu na mesma hora, mas não foi reconhecido por eles. E então, José se lembrou do sonho que teve quando ainda morava com a família em Canaã. Lembra desse sonho? Na época ele disse aos irmãos: Sonhei que a gente estava no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os de vocês rodearam o meu e se curvaram diante dele. Os irmãos tinham ficado com raiva porque acharam que José queria mandar neles. E agora estavam todos ali, curvados diante do governador, o segundo homem mais poderoso do Egito. O sonho de José finalmente se cumpriu. José não escolheu ir para o Egito, não escolheu se tornar governador, não escolheu nem mesmo sua esposa. Mas Deus esteve com ele em todo o tempo e o preparou para esse exato momento. Estava em suas mãos salvar os irmãos ou se vingar de todo o mal que eles lhe haviam feito. Veja no próximo e último episódio de Gênesis o que José decidiu.